Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula do nosso itinerário formativo do curso Vivendo a Doutrina. Você provavelmente já passou pela nossa aula introdutória. Hoje nós iniciaremos os nossos estudos acerca do primeiro livro, do primeiro volume da nossa série Filipos, que é Introdução às Sagradas Escrituras, que foram escritos pelo Juan José e Esteban Gomes. É uma grande alegria para mim estar aqui com vocês. Já nos apresentamos na última aula. Me chamo Rafael Sami, sou consagrado da Comunidade de Aliança, da Comunidade Católica Shalom. Sou coordenador de formação, preceptor e professor de Geografia no Colégio de Educação Personalizada, aqui em Belém do Pará, onde resido. E pode ser que você tenha caído aqui de paraquedas e não saiba direito o que é a série Filipos, né? Afinal, o que é essa série, do que ela trata? Bom, meus caros, ela nada mais é do que um itinerário, um caminho formativo de doutrina católica promovido pela Comunidade Católica Shalom. Aqui na série Filipos você encontrará temas básicos e essenciais para bem viver a doutrina cristã. Temas como Sagradas Escrituras, a pessoa de Jesus Cristo, a Virgem Maria, a liturgia, os sacramentos, enfim, vários temas importantes e indispensáveis para que você seja formado enquanto um bom cristão, um bom católico. E este nosso curso, Vivendo a Doutrina, como também nós já vimos na nossa aula introdutória, ele nada mais será do que um itinerário. Uma vez por semana nós teremos um vídeo, uma pequena aula sobre cada livro, e também, uma vez por semana, nós teremos uma live, às quartas-feiras à noite, com os escritores de cada uma dessas obras. Então, junte-se a nós, adquira os livros da série Filipos, o link você encontrará aqui na descrição para entrar no Livraria Shalom, e lá você também poderá aproveitar e ter essas obras que estão todas em promoção, enquanto nós estivermos aqui no nosso itinerário formativo. Então, sem enrolação, vamos para o tema de hoje, Introdução às Sagradas Escrituras. Vale a pena ressaltar, antes de nós iniciarmos, que estas pequenas aulas, elas serão introdutórias. Para você aprofundar nessas temáticas, é muito importante que você leia o livro. De forma alguma eu tenho o objetivo e a pretensão de esgotar a riqueza do que os nossos irmãos escreveram. Muito pelo contrário. Meu objetivo, meu papel aqui é dar pinceladas gerais para que você se sinta motivado a buscar mais. Tá certo? Então vamos lá. Introdução às Sagradas Escrituras. Este livro, ele está dividido em 3 partes. Primeiro, o que é a Bíblia e como ele chega até nós, como ela chega até nós. Segundo, o Antigo Testamento. E terceira parte, o Novo Testamento. Vamos então para as pinceladas introdutórias. O que é a Bíblia e como ela chega até nós? Vale a pena dizer, em primeiro lugar, que a Bíblia, ela nada mais é do que a revelação divina para nós. São Jerônimo falava que desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo, porque Cristo é a palavra, Cristo é o verbo de Deus. E quem foi que escreveu a Bíblia? Como foi que ela chegou até nós? Bom, o Espírito Santo é o autor das Sagradas Escrituras. Ele é o inspirador das Escrituras. O Espírito Santo estava presente no ato delas terem sido escritas por aqueles homens, sim, mas que movidos pela ação de Deus, foram um canal da graça para que as Escrituras estivessem ao nosso alcance e nós fôssemos tão beneficiados por meio delas. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é viva e eficaz. Ela não desce sem gerar em nós mudança, transformação, curas, milagres. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos caminhos. A palavra de Deus é espírito e vida. Somente Ele tem palavras de vida eterna. E a Bíblia contém essa revelação. A Bíblia contém essas palavras de vida eterna que não apenas saciam o nosso coração, mas nos apontam um caminho. O caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Cristo. Nesse sentido, a Igreja Católica, ela lê a palavra de Deus à luz do magistério e à luz da tradição. Nós não podemos separar essas 3 realidades, a palavra, o magistério e a tradição. Tudo isso é muito importante para que a nossa leitura da Sagrada Escritura seja uma leitura segura, uma leitura que tenha de fato uma interpretação divina, à luz do Espírito Santo, à luz da Igreja.
à luz daquilo que a tradição e o magistério nos apontam. E como foi que a Bíblia chegou até nós? Será que ela desde sempre esteve assim como nós vemos hoje, com uma capa dura, com uma capa de couro, com zíper, colorida, etc. Não, meus irmãos, a Bíblia, ela passou de geração em geração, no primeiro momento, por meio de uma tradição oral. E em seguida, essa tradição oral foi escrita, tá certo? Vale a pena dizer algo sobre a etimologia da palavra Bíblia? Ela nada mais é do que uma coletânea de livros. A Bíblia é o sinônimo de livros no grego, tá bom? Os autores que escreveram os livros, que escreveram o livro que nós estamos abordando, eles detêm muito domínio sobre o grego. Então, com certeza, na nossa live, nós abordaremos alguns elementos a esse respeito. Nesta obra, Introdução às Sagradas Escrituras, eles fazem questão de trazer sempre a referência em grego, mas também a referência traduzida, porque existe uma riqueza também por trás da etimologia de cada palavra, tá certo? Mas como que foi desenvolvido o texto bíblico? Me permitam aqui, na página 38 da obra, trazer para vocês o que o autor nos mostra acerca do processo de desenvolvimento de um texto bíblico. É muito interessante como que passa por vários momentos até que de fato nós o tenhamos. Primeiro, o fato ocorre em si. O fato histórico, o acontecimento, a manifestação da graça de Deus, a Shekinah, ocorre. Em segundo lugar, relatos a respeito do fato são transmitidos oralmente. Aqui nós temos a tradição oral de geração em geração. Terceiro, os relatos são escritos. Quarto passo, os escritos se agrupam em um só texto. Quinto passo, o texto vai tendo importância no uso legislativo, litúrgico e educativo daquela comunidade. Sexto passo do desenvolvimento da escritura, o texto se copia e se propaga. Aqui nós podemos, inclusive, fazer um adendo à importância dos monges copistas, a importância de São Jerônimo, a importância de tantos homens na história da igreja que contribuíram nesse processo de cópia, de tradução, para que as Sagradas Escrituras chegassem até nós no nosso vernáculo. Sétimo passo, inicia-se o trabalho científico. As cópias existentes e dispersas em várias localidades se agrupam e se comparam. Oitavo passo, com essas comparações escreve-se o texto que poderia ser o original. E por fim, nono passo, traduz-se esse texto para as línguas vernáculas. Então esse é o itinerário de um relato bíblico, de um texto bíblico, desde o seu acontecimento até chegar a nós no vernáculo, tá certo? Vamos então falar um pouco agora sobre o Antigo Testamento, a segunda parte da nossa obra. Algumas considerações gerais. No Antigo Testamento nós temos 46 livros que estão organizados em 4 grupos, sendo eles o Pentateuco, que é o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia. Em seguida, os livros históricos. Terceiro, os livros sapienciais. E por fim, os livros proféticos. Então, Pentateuco, livros históricos, livros sapienciais e livros proféticos. Bom, qual que é a mensagem principal do Antigo Testamento? Existem várias mensagens principais, mas nós agrupamos aqui de acordo também com o que os autores abordam na obra para nós, que de certa forma é um resumo maravilhoso de todo não só o itinerário, mas da intenção do Antigo Testamento para conosco, os leitores, os fiéis, os filhos de Deus. Então, as mensagens principais do Antigo Testamento são a origem do universo a partir de Deus, ou seja, o Deus Criador, que cria as coisas de maneira boa, bela, verdadeira, com uma ordem, com amor, que cria o homem, que diz, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Além da criação, da beleza da criação, a revelação do único Deus. Deus que se revela ao seu povo, Deus que se deixa encontrar, Deus que se mostra, Deus que se revela. Ele que é o único Deus verdadeiro, aquele que é, eu sou. Além disso, a aliança. Deus que não se deixa vencer em generosidade, faz uma aliança com seu povo e o liberta do Egito.
a libertação do Egito, e também no Antigo Testamento nós temos as profecias messiânicas. Então é muito rico. É fato que tudo nas Sagradas Escrituras revela o Cristo, mas o Antigo Testamento também precisa ser lido sob a ótica do Cristo, sob a ótica de Jesus. Antigo e Novo Testamento não são antagônicos, muito pelo contrário. Um depende do outro, um está totalmente relacionado ao outro. Mas não nos esqueçamos que a chave de leitura real do Antigo Testamento é a pessoa de Jesus. Em seguida, na parte 3, os autores nos apresentam alguns elementos, algumas chaves de leitura para o Novo Testamento, a nova aliança em Cristo Jesus. Algumas considerações gerais sobre o Novo. Aqui nós teremos 27 livros, que também estão agrupados em 4 coleções, tá certo? Os Evangelhos Sinóticos e os Atos dos Apóstolos. O que é um Evangelho Sinótico? O que são os Evangelhos Sinóticos? São os Evangelhos que estão sob a mesma ótica, tá certo? Então, tirando João, nós temos ali o Evangelho de São Mateus, de São Marcos e de São Lucas, que possuem entre si características semelhantes, relatos parecidos. Por isso nós dizemos que eles estão sob a mesma ótica. E além disso, os Atos dos Apóstolos. Dentro desses 4 grupos, Evangelho Sinótico, os Atos dos Apóstolos, nós temos também literatura joanina, tá certo? A literatura joanina que é composto pelo Evangelho segundo São João, as cartas que São João escreveu e também o livro do Apocalipse. Vale a pena dizer que o Evangelho de São João ele está dividido em 2 partes principais, o livro dos sinais e o livro da hora, que é também conhecido como o livro da glória, tá bom? Terceiro grupo, as cartas paulinas. Aqui nós temos várias cartas que São Paulo escreveu para o povo que ele evangelizava, para o povo que ele alcançava, para o povo que ele formava. Cartas num tom de exortação, cartas num tom formativo, cartas num tom de orientação, de moral, de doutrina, cartas de pastoreio. São Paulo que se fazia um com o povo, um com aqueles que ele alcançava e sempre os instruía, nunca os deixava sozinhos. E por fim, não menos importante, as cartas católicas, as cartas de São Tiago, de São Pedro, de São Judas. Além disso, vale a pena dizer um pouco do que se trata, qual é o contexto histórico do Novo Testamento. Nós teremos principalmente um período antes do nascimento de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, a sua vida pública, os seus mistérios, sobretudo o seu mistério pascal, e depois da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, quando ele ascende aos céus e envia o Espírito Santo em Pentecostes, nós temos também ali relatos da igreja primitiva. Assim nós temos então no Novo Testamento a nova e eterna aliança em nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, então, deu para perceber que esta obra, Introdução às Sagradas Escrituras, é de fato uma grande chave de leitura para que nós peguemos as nossas Bíblias e tenhamos mais autonomia, mais liberdade, mais intimidade. Esse livro, esta obra, lhe ajudará a não se perder mais nas Sagradas Escrituras, mas a saber onde começa, onde termina cada coisa, a colocar os pingos nos is, como nós dizemos, e assim favorecer o seu estudo bíblico, favorecer a sua Léxio Divina. Não se esqueça, nós só amamos aquilo que nós conhecemos. E eu não tenho dúvida de que, ao ler este livro, ao ter assistido essa aula e ao participar da nossa live com o autor, você se tornará ainda mais íntimo da Palavra de Deus. Não se esqueça, desprezar as Sagradas Escrituras é o mesmo que desprezar o próprio Cristo. Deus lhe abençoe. Shalom. Espero você na live com o autor. Acesse aqui a descrição e entre no nosso grupo do WhatsApp. Até mais.